Com os títulos do Tesouro Direto em alta, você pode acabar tendo a seguinte dúvida: o que eu devo comprar? Tesouro IPCA+, que é da inflação, ou Tesouro pré-fixado? Ou melhor, como eu posso saber qual o melhor momento de comprar um ou outro? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Então vem comigo. Olha, fuçando a internet, até hoje eu não achei ninguém falando sobre esse assunto com detalhes. Falando o que, Luan? Ora, como que o investidor vai saber quando ele deve comprar mais pré-fixado ou quando ele deve comprar mais IPCA? Eu já antecipo aqui para vocês que eu não sou adepto de querer ficar especulando com títulos públicos. Geralmente isso dá errado, não dá para ter consistência com isso. Eu também não sou adepto de você seguir pela filosofia do market timing. O que é isso? Tentar acertar o melhor momento para investir em ações, fundos imobiliários, renda variável, renda fixa, não. Eu sou adepto de você fazer o aporte mensal, seguir por uma alocação estrutural da carteira, buscando uma diversificação adequada que te protege de todos os cenários possíveis. Claro que não todos, porque os eventos de pandemia, os cisnes negros, a gente não consegue se proteger. Mas afora essas situações completamente imprevistas, pelo menos a gente tem uma carteira ali que nos beneficia ou nos protege em vários cenários de normalidade. Então, fica ciente disso. Não estou te dizendo para você tentar acertar o fundo do poço, melhor momento cravado, não. Mas para você ter uma ideia de quando você deve priorizar a compra de pré-fixado e quando você deve priorizar a compra de IPCA. E aqui no site do Tesouro Direto, você consegue consultar o que está acontecendo com a taxa dos títulos públicos federais. Aqui eu peguei como exemplo o Tesouro IPCA mais 2029, que é aquele título que tem uma remuneração que garante pelo menos o IPCA, mais uma taxa, ou seja, o título que garante ganho real, ou seja, um ganho acima da inflação. E a gente pode perceber que essa taxa ela vem subindo desde agosto de 2023. E a subida se tornou ainda mais forte a partir aqui desse ano. Esse ano de 2024 tem sido um ano de praticamente só aumento das taxas de juros aqui no Brasil, chegando a esse pico de 6,65% ao ano. Só para você ter uma ideia, o nosso pico do nosso passado recente desse título IPCA+, foi ali na casa dos 7,4% com a derrocada do governo Dilma. Então veja que é uma situação complicada, 6,65 agora teve uma quedinha novamente, mas não há nenhuma garantia de que essa queda vai continuar. O fato é, estamos num cenário de juros altos no país, a Selic vai ser mantida em 10,5%. E aí quando você olha para esse emaranhado de títulos públicos aqui dentro do Tesouro Direto, fica difícil saber. Mas a ideia aqui é a seguinte: como eu saber se é melhor aportar agora no pré-fixado ou no IPCA+? Lembrando que eu não vou te indicar fazer a compra de IPCA+ com juros semestrais, exceto se você já estiver na fase de viver de renda. Se você estiver na fase de acumulação, que é a grande maioria das pessoas no Brasil, esqueça esse título aqui porque ele atrapalha a acumulação de patrimônio. Isso aqui só serve para quem já está usufruindo do patrimônio. Ok, e aí você fica na dúvida, porque afinal de contas, o pré-fixado também subiu. Ele estava em 10% naquele mesmo período de 2023, comecinho de 2024. Agora já está em 11 até 12. Ou seja, é uma taxa que está acima da taxa Selic. E aí, a maneira para você saber é olhando para um conceito chamado inflação implícita. Ah, Luan, já veio com um nomezinho difícil do mercado financeiro. Não. Calma, você vai entender aqui esse conceito e vai cravar na sua cabeça e vai ser completamente natural no seu dia a dia, você vai ver. Primeiro, vamos destrinchar aqui o conceito. Primeiro, inflação. Você já sabe o que é inflação, que é o aumento generalizado do nível de preços de uma economia. Você sabe também que o nosso principal indicador de inflação no Brasil, que é adotado oficialmente pelo governo, é o IPCA, que é calculado pelo IBGE, que pega ali uma cesta de preços, olhando-se para uma média ali de famílias que ganham entre 1 a 40 salários mínimos. Você já sabe disso. Aumento de preços dos produtos e serviços que você tem na nossa economia. E o implícita, onde que entra aí? E aí é que tá. Você poderia inicialmente vir aqui no relatório de mercado, que é o Boletim Focus do Banco Central. Esse boletim, ele reúne a opinião dos investidores do mercado em relação às expectativas de quanto vai estar a inflação, os juros, o câmbio, etc. Olhando para a inflação, o pessoal acha que em 2024 a inflação vai fechar em 4,02%. Então, essa seria a opinião do mercado agora,
olhando para o último relatório. E aí você poderia supor, então quer dizer que há uma grande chance do IPCA fechar em 4% nesse ano. Então esse implícito da inflação seria o quê? Seria o que o pessoal está achando que vai fechar o IPCA? Inflação implícita? Seria isso aqui? Na verdade não. Eu só te mostrei isso aqui que seria uma conclusão até razoável que você poderia tirar, mas não é bem isso. Na verdade, a inflação implícita, ela vai ser calculada também com uma expectativa de inflação futura, mas não com base na opinião do Boletim Focus, mas com base na diferença entre a taxa de juro oferecida pelo Tesouro IPCA+, e a taxa de juro oferecida pelo título pré-fixado. Explico melhor. Vamos lá. Volto aqui nos títulos do Tesouro disponibilizados agora. Qual é a taxa oferecida pelo Tesouro Pré-fixado 2027? 11,47, beleza? E qual é a taxa oferecida pelo IPCA mais 2029, que possui um prazo de vencimento de apenas 2 anos mais? Bem próximo. IPCA mais 6,36. Na verdade, só o 6,36. E aí que chega o X da questão. A inflação implícita é justamente a diferença entre o pré-fixado e o Tesouro IPCA+. Você não concorda que a diferença entre essas duas taxas é justamente a expectativa de inflação que os investidores e o mercado têm em relação ao Brasil? Claro, eu tenho ali o pré-fixado, que é um juro nominal da economia, ou seja, juro da nossa tela, e eu tenho aqui o juro real. Esse aqui é o juro real, porque está acima do IPCA. Então a diferença entre os dois é o que a gente chama de inflação implícita. E aí como seria o cálculo aqui, caso você quisesse fazer essa diferença? É só subtrair, Luan? Não é bem assim. Existe uma continha bem rápida no Excel que é a equação de Fisher, que é basicamente eu dividir um número pelo outro. É aquela conta que você faz entre diferença de taxa nominal e a inflação. Vou mostrar rapidinho no Excel. Então como é que funciona? Eu vou usar aqui o igual para abrir a fórmula e vai ser o seguinte: 1, porque é fatoração, mais a taxa ali do título pré-fixado, que é de 11,47% ao ano. E eu vou dividir por 1 mais a taxa do Tesouro IPCA+, que é de 6,36% ao ano, menos 1, que aí a gente tira da fatoração no final. Agora a gente transforma aqui em percentual, deu 4,8%. O que isso significa? Que a inflação implícita, nesse caso, seria de 4,8%. Então, será que é verdadeira a expectativa de 4,02%? Não, né? É claro que aqui o cálculo não está totalmente adequado. Por quê? Porque eu estou comparando um prazo de 2027 com outro de 2029. O certo é você pegar aqui idênticos prazos. E você até tem algo já mais ou menos pronto para você no site da Ambima nesse sentido. Eu vou te mostrar. Basta você vir aqui no seu buscador e digitar curva de juro Ambima. E aí você vai entrar aqui curvas de juros fechamento. E aqui dentro você vai ver o seguinte: a taxa do IPCA, a taxa do pré-fixado para o mesmo período. E a gente vê o seguinte, que num prazo aqui cada vez mais longo, vou pegar de 756 dias úteis. Isso dá 4,97 e o prazo se alongando sobe para 5, mais de 5. Então olha só o 4,8 aqui que a gente achou em 630 dias úteis. Então está vendo que a opinião do mercado não está correspondendo à realidade? Então o que a gente tem hoje é o quê? Algo próximo de 4,8 até 5% de IPCA. Então, na prática, já responde aqui nos comentários. Qual seria hoje o melhor título a se comprar? Vamos ver quem acertou. O melhor título seria pré-fixado? Não, o IPCA. Por quê? Hoje a gente tem um IPCA de 4%, que é o que o Boletim Focus está falando. Só que a verdade é que a gente espera uma inflação de quase 5%. Então, comprar o pré-fixado seria um grande erro, porque a gente não compra pré-fixado quando a gente tem uma expectativa de alta na inflação, porque afinal de contas a gente vai ficar limitado a essa taxa. E aí, se a inflação continuar subindo, cada vez mais o nosso ganho real reduz. Enquanto que, se a gente comprar o Tesouro IPCA+, o IPCA subindo a gente fica protegido, e sempre vai ter o ganho real aqui, que é justamente a taxa desse título. Agora, se a gente tivesse uma expectativa de queda da inflação, se a inflação implícita fosse de queda, aí o ideal seria comprar mais pré-fixado. Entendeu a lógica? Agora você já sabe como saber quando comprar um título ou outro. O ideal numa carteira de investimentos bem diversificada é ter eventualmente os dois títulos. Eu prefiro IPCA+, porque o histórico do Brasil é de alta de inflação. Você pode até ter um pouquinho de pré-fixado, mas dar preferência ao IPCA+, porque quando você olha para a rentabilidade histórica do índice da Ambima e MAB 5, você vai perceber que quase nada bate esse índice com consistência, e ele reúne títulos públicos de prazo de vencimento de 5 anos atrelados à inflação. Por isso a importância de ter
uma boa alocação em IPCA+. E de novo, eu quero reforçar, não sou adepto do market timing. Isso aqui é apenas para você ter uma noção para não comprar pré-fixado em momento equivocado. Imagina só quem comprou o pré-fixado quando a Selic estava em 2%, não considerando o nosso histórico de inflação no Brasil. Então só esse cálculo aqui simples, só essa avaliaçãozinha, só pegando aqui o site da Anbima, já vai te ajudar bastante. Mas já comenta aqui embaixo, alguém em algum canal no YouTube já te ensinou isso de graça? Se não, clica no botão de gostei para apoiar o canal e compartilha com seus amigos para que eles tenham esse conhecimento de graça. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!